A gente está falando um pouquinho de mordomia. Nós pregamos, demos uma introdução, demos uma geral em Lucas capítulo 12, e na semana passada eu falei sobre o dono de tudo. Nós falamos que Deus tem um domínio, é Ele o dono de todas as coisas, Ele é Senhor de todas as coisas, e hoje nós vamos falar do mordomo fiel. Quem é o mordomo fiel? Amém. Então, é Jesus. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre ele, para depois a gente poder entender qual é o nosso papel. Se Jesus é o mordomo fiel, qual é o seu papel, qual é o meu papel? Essa questão de mordomia é muito além de entender que Deus simplesmente deu para a gente desfrutar. Deus não só deu para a gente desfrutar, mas para algo muito maior do que isso. E Jesus deu o exemplo. Então, eu queria que a gente entendesse isso, entendesse através da Escritura, da palavra de Deus. As pessoas não querem mais ler a Bíblia, as pessoas querem ler um monte de outras coisas. Quando começa negócio de debate, eu detesto debate, detesto. Quando tinha aquele negócio, debate melodia, eu detestava aquilo, porque, em suma, ninguém entende nada, cada um fica com a sua conclusão. Cada um tem uma opinião e fica com a sua conclusão. E as pessoas vêm com as suas ideias. Eu não estou nem aí para a minha ideia. E me perdoe os irmãos, nem aí para a ideia dos irmãos. O que eu preciso, com respeito que eu estou falando isso, o que eu preciso é entender e fazer com que a gente entenda que a ideia que precisa prevalecer é a ideia bíblica. É a ideia bíblica. Senão eu não sou cristão. Eu sou filósofo, eu sou até teólogo, mas eu não sou cristão. Se a ideia bíblica não vem ao meu coração, para mim o resto não vale de nada. Então, eu preciso compreender o que a Bíblia está me dizendo para eu poder aprender o que ela está falando, para eu poder reproduzir. E nós vamos ver que o próprio Jesus fez isso. Se o próprio Jesus fez isso, quem sou eu para fazer diferente? Se o próprio Jesus não veio com ideias de homens, por que eu tenho que vir com ideias de homens? Porque eles falam assim, não, o que eu penso, o que eu acho, o que eu entendi, não interessa o que eu entendi. Eu queimo tudo o que eu entendi. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu falo assim, caramba, eu achava que era isso. Deus está falando o contrário. O que eu faço? Ou eu obedeço ou não. É simples assim. É por isso que as pessoas não gostam de ouvir doutrina. Elas gostam de ouvir os coaches. Então, mas o culto aqui é de doutrina. Então, vamos falar da palavra de Deus. Então, Lucas capítulo 12. Não sou contra as pessoas lerem livro, não. Até outro dia houve uma discussão, vou aqui abrir, mas de abrir e ouvir outras coisas. Não sou contra. Mas se a base não fizer sentido, o resto não serve de nada. Lucas capítulo 12, 42. E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração. Só para a gente poder entender. Jesus está trazendo uma parábola, não só para os seus discípulos, mas para as pessoas que estão em volta. Essa é aquela parábola que Pedro pergunta, está falando para quem? É para nós ou para todos? O Senhor quer dizer o que com isso? E aí Jesus começa a falar isso com Pedro. Qual é, pois, o mordomo fiel? Ele começa, o próprio Jesus começa a direcionar que o mordomo precisa, primeiro, ser fiel e prudente. E não só fiel e prudente, mas que ele deve ser obediente. Esse é um questionamento que Jesus está fazendo a todos. Está fazendo a mim e a vocês. Qual é, pois, o mordomo fiel? A primeira coisa que a pessoa que ouve esse questionamento deve olhar para dentro de si. Eu preciso olhar para mim. Eu sou fiel. E isso em relação a Deus. Eu sou prudente, e isso em relação a Deus. Eu sou obediente ao ponto de cuidar, dando o que é bom, o que é certo, no tempo certo, para aqueles que estão à minha volta. Eu preciso olhar para mim. Quando eu olho para mim, eu vou ver que eu deixei de ser fiel muitas vezes, deixei de ser prudente muitas vezes, e muitas vezes não fui obediente. E quando eu olho para mim. Cada um olhe para si, correto? Então, quando Jesus está falando para todos. Ele diz, qual é, pois, o mordomo fiel?
automaticamente a minha mente, que tem o Espírito de Deus, vou olhar para quem é. Eu olho para mim e não vejo fidelidade. Não vejo prudência, não vejo obediência. Eu olho para os irmãos, eu amo os irmãos em todo o meu coração. Mas, fielmente, eu não vejo aqui ninguém que pode dizer assim, não, eu sou fiel. Nunca fui infiel em nada. Fui prudente com tudo. Fui obediente você até a morte. Alguém pode falar isso aqui? Vixe, vive lá com vocês vão falar. Mas eu olho para mim e vejo, não sou. Eu falhei muito. Eu falei com a minha esposa, falei com meus filhos, falhei no meu trabalho, falhei andando pela rua, dirigindo de carro, então, né, Henrique? A gente dirigindo em carro, então, não vou nem contar essa história, mas a gente erra o tempo todo. Então, é um questionamento que eu olho para dentro de mim e, automaticamente, eu vejo Jesus. Por que eu vejo Jesus? Porque, primeiro, Deus deu a ele tudo. Nós estudamos semana passada que tudo é de Deus, correto? Tudo. O planeta e a sua plenitude é de Deus. Tudo é de Deus. Nada sai do controle dele e tudo dele dá a quem quer, do jeito que quer, conforme quer. As estações, os tempos estão aí para a gente ver que ele elaborou de uma forma tal a gente desfrutar disso. Mas Deus deu aos homens e os homens pecaram, correto? Todo homem é pecador. Olha, não há fidelidade. A gente não tem como retribuir a Deus. O que Deus faz? Manda o seu filho e dá tudo a ele, para que ele pudesse restabelecer. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15. Olha aí, quem é Jesus? A partir do 15 diz assim, chegamos lá? O qual é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. Alguém viu Deus? Ninguém viu Deus. Então, quando a gente olha para Jesus, está ali Deus. Correto? Ninguém pode dizer que Jesus não é Deus, está ali. Né? Quem quer e quem fala o que quer, fala porque quer. Mas eu olho para Jesus, é um homem. Ué, mas não é um homem comum. É a imagem do Deus que se fez carne, porque ele não é igual a mim. Ele é fiel, ele é prudente, ele é obediente. Eu não sou. Então, ele é a imagem do Deus invisível. Vamos lá. O primogênito de toda a criação. O primeiro. Primeiro Adão pecou, então o primeiro homem a ser considerado primogênito, primeiro filho, Jesus, que os outros criatura, correto? Todos os outros criação, não filhos, mas o primeiro filho, Jesus. Depois de Jesus, vem os adotados, que nós falamos na semana retrasada, sobre adoção. Então, vamos lá. Primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, Jesus, e para ele. Em Jesus foi feito tudo, e tudo que foi feito para ele. Se você olha para a criação, você tem que olhar e dizer, é de Jesus, é do Filho, é do primogênito. Deus deu a ele, porque nele foram criadas todas as coisas, só para abrir aqui o entendimento da gente. Jesus é a lei de Deus, é aonde se deu ordem às coisas. Jesus é, ok? Tudo existe, e existe do jeito que é por causa de Jesus. A questão do cabelo crescer, os olhos que enxergam, essas leis naturais, foi o próprio Cristo que fez isto deste jeito, por isso que é perfeito. Então, tudo foi criado nele, o universo, o jeito que o Sol é, a distância que o Sol está, a distância da Lua, tudo foi criado nele. E não sai dele, é tudo dele, é para ele. 17. Ele é antes de todas as coisas, para a gente poder entender que ele não existe, ele passou a existir como homem, mas ele porque ele é Deus, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele é a cabeça do corpo da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência,
porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue, da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E a vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Vou resumir. Jesus veio como homem, filho, primeiro filho. E não só como homem, o primeiro filho, mas quando ele morreu, foi o primeiro a ressuscitar. Ninguém ressuscitou. Você não vê nenhum corpo por aí, depois de morto, ressuscitado. Pastor, mas e Lázaro que ressuscitou? Morreu de novo. Morreu o corpo dele. Não, Jesus o ressuscitou, mas ele não ressuscitou glorificado, ressuscitou com um corpo pecador e morreu de novo, ok? Se você for curado de uma doença terminal, você vai morrer? Vai morrer. Então, Jesus, quando morreu, o seu corpo foi ressuscitado, glorificado, e ele está nos céus. Então, ele é o primeiro ressurreto. Então, em tudo ele tem a preeminência. E por ele ter todas as coisas aos seus pés, ele conseguiu reconciliar o mundo com ele após o pecado do homem. Então, Jesus deve ser honrado. Nós devemos honrar a Jesus, porque ele é o mordomo fiel. Fidelidade, Hebreus capítulo 2, 17 e 18. Então, a gente entendeu. Por Jesus veio todas as coisas, o homem pecou. E Jesus reconciliou novamente as coisas com ele, porque tudo é dele, foi dado por Deus a Jesus, é seu. Então, ele é o mordomo fiel. Ele nele está todo o poder. A casa é dele, ele faz como quer, ok? O mordomo tem o direito. O mordomo é aquele que obedece ao seu Senhor, ele é fiel ao seu Senhor, ele é fiel a Deus. Quando Jesus veio como homem, ele veio para trazer fidelidade, ele foi fiel até a morte. Jesus, somente. Vamos lá, Hebreus capítulo 2, versículo 17 e 18 diz assim: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Está falando de Jesus, correto? Jesus foi o quê? Semelhante a nós. Veio igualzinho a nós. A Bíblia fala que nem beleza ele tinha. As pessoas pintam ele lá louro, de olhos azuis no quadro, né? Aí, olha, nossa, que Jesus bonito, tem mulher que suspira e tudo. Ai. Mas a Bíblia fala que ele não tinha beleza alguma. A única coisa que ele era igual a todo mundo, era feio igual o pastor. Com todo respeito, é só para a gente dizer que não era para as pessoas olhar para o seu corpo, era olhar para a sua divindade, era para as pessoas entender quem ele era. Judas teve que beijá-lo, porque ele era parecido com todo mundo. E no meio do escuro de noite, Judas teve que ir lá, esse aqui, deu um beijo em Jesus para que as pessoas identificassem. Se Jesus fosse altão, fortão, malhadão, de olhos azuis, a pessoa, é aquele lá, já sabia quem era. Não, era igual. E a Bíblia declara isso, ele era semelhante aos seus irmãos, não tinha nada de diferente deles, na aparência. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Jesus foi semelhante a todos, mas ele teve a condição de ser misericordioso e fiel. Fiel em quê? Está escrito, fiel naquilo que é de Deus. Então, Jesus foi obediente, ele olhou para Deus e foi fiel em tudo aquilo que foi lhe dado para ele fazer, ele fez. E por causa disso, ele pôde expiar os pecados. Versículo 18, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde morrer aos que são tentados. Jesus foi tentado igual a gente, não teve diferença nenhuma. As pessoas o provocaram, mentiram, blasfemaram, pisaram no pé dele, cuspiram nele, mas ele nunca levantou a sua mão, nunca levantou a sua voz para ofender ou ir contra alguém, ou para maldizer alguém. Não, Jesus foi fiel a Deus. Quando levantava a sua voz, era para trazer a doutrina de Deus.
fiel. Jesus é o mordomo fiel. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, e Apocalipse 19, versículo 11. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ok? Jesus é fiel. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus é fiel. Então, eu entendo que existe um mordomo fiel, que é Jesus. Eu posso olhar para ele e descansar nele. Quando eu olho para a minha vida e vejo que eu não posso descansar na minha fidelidade, eu olho para Jesus e vejo que posso descansar na fidelidade dele. Eu não fui fiel a Deus, mas Jesus é fiel. E foi fiel até a morte. E não só foi fiel, como que a fidelidade dele me justifica. Entende isso? Eu não consegui ser fiel. Quando Deus olha, fala assim, isso é um infiel. Qual é o merecimento dele? Inferno. Porque ele não faz o que eu peço, ele não é fiel com as coisas que eu dei a ele. Mas o meu filho é fiel. E por ele ser fiel e igual aos irmãos dele, ele pôde nos justificar pela sua fidelidade. Por isso que eu olho para Jesus e não olho para mim. Por isso que eu confio nas palavras de Cristo e não nas palavras dos homens. A gente precisa colocar isso no nosso coração. A fidelidade de Cristo me justifica. Quem é o mordomo fiel? Jesus. E ele é prudente. Efésios, capítulo 1, versículo do 8 ao 10. O que é prudência? Como é que... Eu fiquei pensando nessa questão, né? Fiel e prudente. Por que prudente? Quando a gente fala de prudência, a gente pensa em quê? Tem alguma coisa para acontecer e você fica analisando prudentemente para que não dê errado, não é isso? Mas para que não dê errado, eu tenho que tomar algumas precauções antes para que aquilo funcione, correto? Jesus foi prudente. Qual foi a prudência de Jesus? Vamos ler ali. Diz assim, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Está falando de Deus que fez abundar em Jesus toda sabedoria e prudência. E a prudência que Cristo tinha foi fazer-nos descobrir-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Vou traduzir. Volta no versículo 9. Que ele, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Como que um crente pode ser prudente? Sabendo a vontade de Deus. É fácil. Como que eu vou fugir do pecado? Sabendo a vontade de Deus. Como que eu vou agir corretamente? Sabendo a vontade de Deus. Como que eu vou entender as coisas que eu devo fazer? Olhando para a palavra de Deus para que eu seja prudente. O que Jesus fez? A sua fidelidade me levou a entender que eu preciso conhecer o mistério da vontade de Deus, segundo o beneplácito. O que é o beneplácito? Nós estudamos. É o conselho de Deus, na sua plenitude, graça, no seu poder, lá na eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo, no seu conselho, decidiram, determinaram. E agora Jesus traduz para a gente a vontade do Pai. Entendem isso? Como que eu posso andar segundo Deus no mundo tão cruel, aonde eu não sou fiel, aonde eu não sou prudente, ouvindo e olhando para Jesus, porque Ele me ensina a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus por causa do que Jesus fez. A gente tem que entender o seguinte, quem me leva a entender o que Jesus fez é o Espírito Santo de Deus. Como que eu vou ouvir a voz de Deus se o Espírito de Deus não estiver em mim? Não tem como eu saber a vontade de Deus, é impossível eu ser prudente. Então,
O que Jesus fez foi nos dar o entendimento da vontade de Deus habitando em nós. O homem pecou, Jesus veio ao mundo perfeito. O Pai olhou e viu a sua fidelidade e prudência em levar-nos a entender que Ele é fiel e que nós precisamos obedecer à sua vontade, assim como Ele fez. Por isso Jesus é um mordomo fiel. Quando nós olhamos para um mordomo, nós vemos uma casa que ele precisa organizar. Não é assim que o mordomo faz? Aí tem os outros empregados. Tem a faxineira, tem o motorista, tem a babá, está lá, a casa lá. E aí o mordomo vai falando, você tem que fazer isso, isso e isso. Não, mas não posso fazer assim, não pode fazer assim não, porque o dono da casa não gosta assim. O mordomo leva a entender aos empregados qual é a função e como o dono quer. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque se o mordomo não leva eu a entender qual é a vontade do dono, então o mordomo está sendo infiel, ok? Mas se o mordomo é fiel e faz o empregado entender qual é a vontade do pai, se o empregado não faz o que é certo, é porque ele não está sendo igual ao mordomo. O mordomo está falando, não está ouvindo a voz do mordomo, ok? Ele não está obedecendo, então ele não está sendo prudente. É esse entendimento que nós devemos ter. Nós devemos amar Jesus como se sendo ele o dono da nossa casa. É ele que arruma. É ele que bota as coisas no lugar. É ele que diz qual é a vontade do Pai. E segundo o Pai, nós devemos fazer. Porque se a gente não fizer, nós não estamos sendo prudentes. E Jesus foi prudente em fazer toda a vontade do Pai, para que nós pudéssemos ser salvos. Além de ser fiel e prudente, Jesus foi obediente. Jesus precisava ser obediente? Claro que Jesus precisava. Porque se Jesus não fosse obediente, ele não era Deus. Seria igual a Adão. Se Jesus não fosse obediente, estava claro que ele não estava ligado a Deus. Não estava ligado a Deus. Quando eu olho, por isso que eu falei, quando eu olho para a minha vida, eu vejo que tem alguma coisa errada em mim. Então eu preciso olhar para Jesus. Como é que eu vou ser justificado? Pelas minhas obras? Não pelo que Jesus fez. Eu sou justificado olhando para Cristo e não para mim. Mas, pastor, então quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa? Não. Porque eu agora preciso obedecer à voz do mordomo fiel, que arruma a casa, e fazer conforme ele está me mandando, para que eu seja também considerado mordomo nas minhas tarefas. Se você é pastor, seja um bom pastor. Se você é um evangelista, seja uma boa evangelista. Se vocês são bons administradores da obra da casa do Senhor, continue sendo, porque foi ali que Deus colocou vocês e colocou cada um de nós para sermos mordomos daquilo que Ele nos deu, no nosso pedacinho, no nosso local. Mas Jesus é o mordomo fiel. Quando eu olho para Ele, eu devo me espelhar. Ele é fiel e prudente. Se Ele é fiel e prudente, eu também devo ser. Ok? João capítulo 8. Versículo 28 e 29, disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. Olha que lindo, né? Jesus nos ensinando. Eu acho engraçado, é por isso que eu falei para vocês do debate. As pessoas olham e falam assim, não, mas eu entendo, né? Eu ouvi fulano, cicrano falando, uso um monte de historiadores que são bênção, muitos deles foram bênção, muitos homens de Deus que a gente pode ler aí e ver que foram bênção, outros não, outros foram sem vergonhas e escreveram um monte de bobagem, a gente precisa discernir, mas é engraçado que as pessoas olham para os historiadores e não olham para Jesus. Não porque fulano disse, porque cicrano disse. Aí Jesus, o próprio Deus, diz assim, o que ele diz aí? E que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. Olha o que Jesus está falando. Não, porque
eu ouvi o fariseu tal falando, não porque eu ouvi porque eu ouvi Abraão falando, não porque eu ouvi Jacó falando, porque eu ouvi, não, eu faço e falo o que Jesus falou. Não quer dizer que eles não citem os homens da Bíblia, na própria palavra de Deus, mas quando cita pelo que eles fez segundo o que Deus lhes deu a fazer. A gente precisa ter esse entendimento para a gente não cair nesse engano. O próximo versículo, 29. E aí ele diz: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O que Jesus está nos dizendo? Que nós precisamos ser como Ele. Se eu vou seguir a Jesus, eu preciso seguir a Jesus naquilo que Ele é, na essência dEle. Ele é fiel, prudente e obediente. Ele é fiel a Deus, prudente em nos ensinar a palavra de Deus, e Ele é obediente em ouvir e fazer a vontade de Deus. E o que eu preciso ser? A mesma coisa. Eu preciso olhar para Jesus e ver que Ele está me ensinando a fazer a mesma coisa. Eu preciso ter Ele como exemplo da minha vida. Quando Josué venceu Jericó, pelo poder de Deus, vocês lembram da história lá? Tocaram a trombeta, as muralhas caíram, o povo lá invadiu lá Jericó. Aí um tal de Acã olhou para umas capas babilônicas, para umas pratas, uma bacia de ouro que tinha lá, cobiçou. E Deus tinha falado para Josué. Deus falou com Josué: não deixa o povo tocar em nada. Acaba com aquela cidade, destrói aquela cidade, e que o povo não leve nada, não pegue do anátema. O que Acã fez? Imprudência. Foi lá e catou, e escondeu debaixo da sua tenda. Aí eles tiveram outra guerra, foram para Ai, foram guerrear contra Ai. Chegaram lá, vamos levar só uma galerinha, Josué falando lá, o pessoal falando, não, é pouca gente, mirradinho, rapidinho a gente destrói eles. Mas chegou lá, tomaram uma surra daquele povinho lá, tomaram uma surra. E Josué triste, o povo triste, todo mundo chorando, o que houve, meu Deus do céu, Deus, o Senhor esqueceu de nós, o que houve? Aí Deus fala para Josué: tem anátema entre o povo, tem anátema entre o povo, alguém não obedeceu, alguém não foi fiel, alguém não foi prudente. Se Josué não tivesse falado com o povo, quem ia ser condenado? Josué. Vocês lembram de Moisés. A primeira vez, Moisés fala a rocha. A segunda vez, Moisés bate na rocha. Ele foi infiel e prudente. Não entrou na terra prometida. Josué falou: não pegue do anátema para o povo. Josué não foi condenado, mas a consequência do mal estava no meio do povo, porque alguém pegou do anátema. E aí foi mostrado que era Acã. Acã foi tirado do meio por não ser fiel e prudente. E Josué foi honrado. Jesus vai ser sempre honrado, porque Jesus ouve, Jesus pratica, aliás, Jesus ouviu, praticou, foi fiel até a morte, nos ensinando que nós devemos nos espelhar nele. Entenda, Josué não tinha condição de acabar com o pecado de Acã, porque sendo fiel naquele momento, mais tarde Josué também deu mole com algumas coisinhas, até porque ninguém é fiel, prudente e obediente até o final, só Jesus foi. Mas essa é a graça. Quando eu olho para mim, vejo o meu pecado, eu me espelho em Jesus e vejo que Jesus pode me restaurar. Acã não pôde ser restaurado. Acã foi apedrejado até a morte, para que fosse eliminado. Quando eu olho para mim, eu vejo também que eu deveria ser apedrejado. Mas Jesus, sendo mordomo fiel, o Filho amado de Deus, me deu a condição de ser restaurado. Agora, quando Deus olha, Ele vê a casa arrumada. Não vê a casa arrumada por causa de mim. Ele vê a casa arrumada por causa de Jesus. Tá bom? Por isso que nós honramos a Cristo, por isso que nós falamos dele, por isso que a gente diz que ele é o ponto principal do nosso Evangelho. E não tem que ser diferente. Se tirar Jesus do Evangelho, acabou a nossa vida, nós não temos condições de voltar para o Pai. Não há restauração,
Não há, então, o ponto principal é Cristo, para a minha e para a sua vida. Para a gente poder entender qual é a nossa função, depois, como mordomos, a gente precisa entender e honrar o mordomo fiel, que é Jesus. Ok? Então, vamos lá, João capítulo 17, e a gente encerra com esse texto. João capítulo 17. Quando Jesus esteve com os seus discípulos, ele ali honrou a Deus, e depois ele faz esta oração, que é uma oração que eu olho assim e digo assim: meu descanso, minha paz, meu Senhor, muito obrigado. Jesus, nessa oração, vai completar e vai falar tudo aquilo que a gente já falou aqui agora. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Olha o mordomo fiel, como que ele é importante para nossas vidas. Ele terminou, ele concluiu, ele consumou, não eu, ele. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Não guardaram a minha palavra, mas ele é a palavra. Como homem, mostrei a palavra. E agora, no nosso coração, ele é a palavra viva, né? É a palavra que criou o mundo. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. O interessante, eu acho lindo isso, a gente, além de pertencer a Jesus, nós faremos parte deste reino, sendo um com Deus. Por isso que nós somos filhos e herdeiros de Deus. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio fazer exatamente isso. Aquilo que foi perdido, Jesus trouxe de volta. Aquilo que foi perdido, Jesus trouxe de volta. Aqueles que fazem parte agora do reino de Deus foram achados por Jesus para obedecer à voz de Deus segundo os ensinamentos de Jesus, porque ele é o mordomo fiel. Nós devemos olhar para Jesus. Nós devemos olhar para Jesus como aquele que obedeceu, como aquele que foi prudente, como aquele que é fiel a Deus. E se Jesus foi, agora nós temos acesso ao Pai. A casa é dele, tudo ele organizou. Agora eu preciso me espelhar nele. Aonde Deus te colocou, eu preciso me espelhar. Esse é o mordomo fiel. Tudo que ele faz bom, faz bem, faz perfeito, faz agradável. Você pode entrar numa firma, você pode ir numa escola, ou sei lá, qualquer lugar que você estiver. Você não pode confiar 100%. Vocês não podem confiar nem 100% no pastor de vocês, uma hora dá uma rateada, vocês já conhecem como é que é. Mas quando eu olho para Jesus, eu descanso. E aí eu ando em qualquer lugar, sem problema nenhum, mesmo que um homem seja falho comigo, porque eu sei que Jesus não é. Por isso eu preciso olhar para ele, sempre olhar para ele. Não olhe para a situação, não olhe para o problema, não olhe para a circunstância, olhe para Jesus. Se espelhe em Jesus. Ame a Jesus e viva como servo fiel, e viva como aquele que entende que tudo ele fez por nós. Ele já arrumou, ele já organizou, ele já nos levou de volta para Deus. Ele já intercedeu por nós. Não tem como mais Satanás nos tirar das suas mãos. Ele já pediu: Pai, não permita que o mal venha sobre a vida deles. Não, o mal não vem sobre a nossa vida. Se a gente entende verdadeiramente essa palavra, se a gente entende que a gente não é fiel, que a gente não é prudente, que a gente não é obediente, mas que Ele é, e eu me espelho nele, com certeza,
A vida de Cristo está em você. O Espírito Santo habita na tua vida, porque ele está te ensinando a verdade, que é ele, e não sai dele. Completamente, Jesus tem que ser adorado por nós. A gente tem visto aí, as pessoas estão olhando para muitas coisas, mas não estão olhando para Jesus. Estão usando o púlpito para falar de Jesus, mas não estão entregando as suas vidas para Jesus. A gente precisa ter esse entendimento. Essa igreja precisa ter esse entendimento. Precisa andar nesse entendimento, mesmo que seja às vezes difícil ouvir, mas a gente precisa ter isso, porque se a gente não andar nesse caminho, nós vamos nos perder. Completamente nós vamos nos perder, porque o mundo está aí, dragando, tirando as pessoas da presença de Deus, completamente arrasando vidas, e as pessoas estão achando que está tudo bem. As pessoas acham que a casa é delas, que os filhos são delas, que o marido, a esposa, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, e agora tem a moda do corpo é meu, né? O corpo é meu, então eu decido o que faço com o meu corpo. Quando eu olho para Jesus, eu digo, o meu corpo é teu. Para as feministas, né? O meu corpo é de Jesus. Porque ele sabe o que é bom. Ele sabe, ele sabe. Aí eu vou conduzir o meu corpo da melhor maneira possível, para que o mundo veja em mim Jesus. O mundo precisa ver isso. Se o mundo não ver isso em nós, tem alguma coisa errada. O mundo vai de mal a pior, mas eu não posso ir de mal a pior, eu não posso entrar no modismo do mundo, eu não posso. Vocês não podem. Não podem entrar nessa frenesi louca que está. E eu não posso. Eu preciso ser dominado. A palavra é dura, mas é essa mesmo. Eu preciso ser dominado por Deus. O homem caiu, só vai derrubando, só vai acabando com tudo. A violência impera, tudo impera, é a desgraça. Não vai passar. Mas eu preciso me posicionar como alguém que ama Jesus, que entende que esse mundo está caído por não ouvir Deus. E só pode se ouvir Deus conhecendo Jesus. Senão não tem Deus. Só tem ideias.